Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Pessoal, dando continuidade à nossa aula de procedimentos básicos de enfermagem, hoje nós vamos ver um pouquinho de retirada de pontos e tricotomia. Vamos lá? Então, pessoal, a retirada de ponto, ela vai depender muito do tipo de sutura, tá? Então, lá em clínica cirúrgica tem uma explicação para vocês entenderem quais são os tipos de fio, né? O fio que precisa ser removido, ele é um fio que não é absorvível pelo organismo, né? Que o organismo não absorve. Então, ele precisa ser retirado manualmente por um profissional da enfermagem ou médico, tá? Quanto tempo mais ou menos leva para retirar a sutura? Tá? É de acordo com a prescrição médica, mas cada parte específica do corpo demora determinados dias. Então a gente vai entender um pouquinho quantos dias que demora a cicatrização para poder ser realizada a retirada dos pontos. Quando a sutura é realizada na cabeça ou pescoço, demora aproximadamente de 3 a 5 dias, tá? Para ocorrer esse processo de retirada. No tórax, demora de 5 a 7 dias, e nas extremidades, membros inferiores, membros superiores, demora de 7 a 15 dias. Tudo irá depender da cicatrização, tá? De como que a pele vai reagir, do processo cicatricial e da prescrição do médico, tudo bem? Quem pode retirar pontos? Qualquer profissional da enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, tá? Técnico de gesso e o médico. Qualquer um desses profissionais podem retirar os pontos, tá? Desde que já tenham prática, experiência, saibam retirá-los. Que tipo de materiais vocês vão precisar para retirar, tá? Vai precisar de uma cubinha, uma cuba rim, tá? Uma pinça anatômica e uma tesoura, né? Já vou explicar para que vocês vão usar, tá? Uma compressinha, uma bandeja e luva de procedimentos. Tem instituições, pessoal, que já tem o kitzinho pronto de sutura, tá? Então tem o kit para realizar a sutura e tem um kit pronto já esterilizado, né? Que vem já as pinças necessárias para realizar a retirada dos pontos, tá? Eu só vou falar um pouquinho sobre algumas realidades, dependendo de onde vocês forem trabalhar, tá? Se não tiver pinças disponíveis, a retirada do ponto é realizada com bisturi, tá, pessoal? Se não tiver tesouras, pinças disponíveis, realiza-se com bisturi. Mas é muito importante retirar os pontos. Vocês vão entender por quê, qual o motivo, a importância da tesoura e da pinça, tá? Como que é a técnica empregada? Como que deve ser realizado? Inicialmente, vocês vão higienizar as mãos, né? Utilizar luvas de procedimento é um material também que vocês vão precisar utilizar. Explicar para o paciente qual o procedimento será realizado. Posicioná-lo numa posição favorável para a remoção dos pontos e favorável para que ele se sinta confortável, tá? Que não sinta dor, às vezes tem muita sutura para vocês tirarem, então demora um certo tempo, né? Então, uma posição sentada, posição deitada, tá? A que mais favorece a posição anatômica para retirar os pontos e para favorecer um conforto aí para o paciente. Após calçar as luvas, posicionar o paciente, explicar o procedimento que será realizado, vocês vão realizar a antisepsia ali do local, tá? Então, vocês vão pegar a compressinha, a gaze ou a compressa estéreo, tá? E vão passar no álcool, uma solução alcoólica ou uma solução aquosa, né? Antisséptica, e vai realizar toda a higienização ali do local da sutura e ao redor, tá? Para não ter perigo de contaminação. Se porventura, tá? A sutura apresentar gruminhos, pedaços de sangue, de coágulo, tá? Difíceis de serem removidos, eles acabam dificultando a visualização do ponto, né? Pra gente poder retirar, cortar no lugar certo. Então, vocês podem utilizar água oxigenada para dissolver, tá? Desfazer
essa marcação de sangue. Tudo que tiver de incrustação, secreção, sangue, vocês podem estar utilizando a água oxigenada para dissolver, tá? Vocês vão perceber que a sutura, ela tem um nozinho. Então, vocês vão segurar nesse nó do ponto com a pinça, tá? Então, vocês seguram ali no nó e vai levantá-lo suavemente. Então, vocês seguram com a pinça e dá uma levantadinha para facilitar a visualização, porque tem ponto que fica muito proximal ao tecido, aí dificulta um pouco a visualização. Então, vocês vão levantá-lo para poder observar qual lado, tá, desse nozinho que está mais próximo da pele. E é justamente nesse lado que vocês vão realizar o corte com a tesoura, tá? Então, vocês vão, só recapitulando, segurar o nó do ponto com a pinça, levantá-lo, cortar com a tesoura a extremidade que está mais próxima da pele, tá? E com a pinça, vocês vão puxar, vocês não vão nem mexer onde vocês estão ali, tá? Vocês, no momento em que vocês forem cortar, vocês mantêm a pinça no lugar, corta com a tesoura e puxa suavemente a sutura, tá? Existem alguns tipos de suturas que são contínuas. Como assim? Então, a da cesárea, por exemplo, é uma sutura contínua, dependendo da técnica que for empregada, tá? Algumas cirurgias ortopédicas. Então, essas suturas contínuas, elas não são realizados vários nozinhos, né? São realizados apenas 2 nós nas extremidades diferentes. Então, um nó aqui, aí a sutura continua até o outro nó aqui. Quando isso acontecer, vocês têm que cortar, tá? Com a mesma técnica empregada. Os 2 nozinhos, um de cada lado, tá? Então, vocês cortam e escolhem um lado para vocês puxarem ela inteira. Não precisa remover ponto por ponto, porque ela é contínua. Assim que vocês realizarem, né, essa retirada do ponto, então vocês vão retirar e já vão passar uma solução ali antisséptica no orifício que for ficar exposto, tá? Então, vocês passam a solução antisséptica para não ter perigo de entrar nenhum tipo de micro-organismo. Sempre observem como que tá? Antes e depois da retirada dos pontos, se tem edema, se tem calor, se tem muita secreção, se tem sangramento, tá? Muito cuidado para não cortar a pele do paciente com a tesoura. Então, ficar bem perto, tá? Com os olhos bem próximos ali de onde vocês vão estar realizando a retirada dos pontos. E com calma. Isso é uma coisa que não é realizada, pessoal, muito rápido. Tem que ter calma, delicadeza, leveza, tá? E pedir para o paciente colaborar, tá? Então, assim, se o paciente, porventura, sentir dor, ele levanta a mão, ele te avisa, peça para ele jamais repuxar a perna, né? Ou o membro que vocês estiverem retirando a sutura. Porque se vocês estiverem com a tesoura ali, né? No momento em que for cortar o ponto, e de repente o paciente faz isso aqui, o que que acontece? A chance de cortar a pele dele é muito grande, né? De perfurar. Então, sempre orientem, olha, qualquer dor me avisa que eu paro, tento de uma maneira melhor, tá? Ou também, a sutura, pessoal, é alguma coisa que às vezes acaba incomodando, tá? Causando um incômodo, não causa uma dor insuportável, mas pode causar algum incômodo. Peça para o paciente ter paciência, calma, tranquilidade, tá? E colaborar com vocês. Eu expliquei mais ou menos os materiais que vocês vão precisar utilizar, expliquei a técnica e tô mandando um vídeo na sequência, tá? Um link de um vídeo para vocês entenderem, conseguirem observar como que é realizado mesmo a retirada dos pontos, tá? Qualquer curiosidade, procuram aí no YouTube um vídeo que seja agradável, que vocês já conheçam, já confiem, pode pesquisar também, tá? Para poder ver como que é realizada a técnica, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre tricotomia. O que é tricotomia? É o processo de remoção dos pelos, tá? A tricotomia, ela é realizada em qualquer parte específica do corpo, só que ela deve ser prescrita por um médico, tá, pessoal? Então, sempre deve ter prescrição. Está voltada mais para a realização, né, de um exame, num pré-operatório, num pré-exame, do que para a higienização corporal ou estética, tá? Então, quando tiver prescrição para realizar a tricotomia, ela deve ser realizada pelo menos 2 horas
antes do procedimento cirúrgico ou do exame, tá? Em muitas instituições, quando a cirurgia ou o exame é agendado, já pede para o paciente vir de casa, né, com a tricotomia realizada. É mais seguro, porque no momento em que faz tricotomia, os poros acabam ficando abertos, pode causar algum tipo de lesão, de corte, facilitar a entrada de algum micro-organismo, tá? Então, sempre que houver a prescrição, realizem pelo menos 2 horas, no mínimo, antes de realizar o procedimento cirúrgico, tá? Sempre importante lembrar que a realização da tricotomia deve ser feita no sentido do pelo, nunca contra o pelo. Então, se o pelo está crescendo, né, para baixo, vocês vão realizar no sentido que está crescendo e não contra, tá? Para não causar nenhum tipo de lesão. E após a realização da tricotomia, é interessante vocês já encaminharem esse paciente para um banho de aspersão, tá? Com um sabonete desgermante antisséptico, para livrar qualquer tipo de micro-organismo. Quais são os materiais necessários para realizar a tricotomia? Luvas de procedimento, tá? Um aparelho para tricotomia que seja descartável, tá, pessoal? Só pode utilizar um aparelho por paciente. Então, usou no paciente, descarta, tá? Uma compressa, sabonete líquido, né? Uma compressa ou uma toalha, sabonete líquido para facilitar, tá? O deslize do aparelho. Se for fazer tricotomia com a pele seca, não tem deslize, pode lesar a pele, tá? Uma cuba rim e um saco plástico para descartar os pelos que estão sendo removidos, tá? Qual a técnica empregada que vocês vão realizar? Higienização das mãos, tá? Separação de todo o material, o uso de luva, vamos calçar luvas, vamos explicar para o paciente o procedimento que vocês vão realizar e o porquê, tá? Sempre relembrando que é uma prescrição médica. Posicionem o paciente numa posição confortável que favoreça a visualização de vocês e proporcione uma posição de conforto para ele, tá? Sempre expor somente a área que será tricotomizada, não precisa expor o paciente por inteiro, né? Garantir a privacidade dele. Se necessário, utilizem biombos para colocar, tá? Para isolar esse paciente. Com uma das gases que vocês pegaram, tá? Vocês vão molhar essa gaze, colocar sabonete líquido e ensaboar a área que será tricotomizada, tá? Em algumas instituições, ao invés do sabonete, utiliza-se um gel, tá? Na maioria dos casos, é o sabonete. Então, vocês vão ensaboar. Supondo que essa área seja o rosto, né? Então, vocês vão ensaboar, tá? Se porventura os pelos forem muito grandes, pessoal, o que vocês podem estar realizando antes da tricotomia é aparando esses pelos com uma tesoura antes de realizar a tricotomia, tá? Então, se precisar, vocês aparam os pelos e aí podem ensaboar. Sempre que vocês forem realizar a tricotomia, tracionem a pele, ou seja, façam isso aqui, ó. Movimento de tração, porque no momento em que vocês forem passar, tá? Eu vou pegar para vocês entenderem um pouquinho mais, vou pegar um aparelhinho para simular, tá? Espera só um pouquinho. Então, o aparelho, tá? É desse modelo que vocês vão utilizar, não da mesma marca, mas desse modelo que tiver disponível aí no ambiente hospitalar, tá? Então, vocês vão tracionar a pele e passar. Por quê? Se não houver atração, a chance da pele, né, dobrar, de favorecer algum tipo de lesão, né, é maior. Então, sempre realizando tração e passa lá o aparelho para eliminar os pelos. Eu gosto muito de realizar esses movimentos aqui, ó, tá? Então, é como se fosse assim, ó. Principalmente se for no tórax, tá? Às vezes precisa fazer um eletrocardiograma, né? E o paciente homem tem muito pelo no peito, então vocês vão ter que fazer a tricotomia. Então, para não passar de uma vez, né? Fazer aquele... Então, eu faço assim, ó. Lentamente, ó. Vou removendo os pelos, tá? O excesso que ficar
no aparelho, vocês podem remover com gaze, tá? Ou diretamente dando batidinhas no saco plástico que vocês pegaram. E com o auxílio da gaze também, vocês podem ir retirando os pelos que ficaram lá na superfície. Então, conforme vocês forem realizando a tricotomia, já passem o gás aqui e no aparelho para remover o excesso de pelo, tá? Deve ser descartado no lixo corretamente, tá? Não deixar sobre a cabeceira do paciente, sobre o leito. Então, conforme vocês vão realizando, já vão jogando no lixo, tá? No saco plástico que vocês pegaram quando separaram os materiais. Esse procedimento de ensaboar a região, vocês vão repetir em toda a extensão da região que for tricotomizada até o final, tá? Terminando, vocês vão verificar se a região foi devidamente tricotomizada, se não tem nenhum tipo de pelo, tá? Nenhuma área que esteja com pelo. Então, sempre façam essa conferência. Aí vocês vão encaminhar o paciente para o banho, tá? O banho também deve ser realizado com um sabonete antisséptico desgermante, de preferência líquido, tá? Se possível. Vão separar todos os materiais que vocês utilizaram, descartar o que for necessário. Esse aparelho, aonde que vocês vão descartar? E aí, qual dos lixos? Nenhum dos lixos, né? Vocês vão descartar lá no lixo pérfuro cortante, tá? Lembrando que isso daqui é uma lâmina e pode cortar alguém. Então, sempre que vocês forem descartar um aparelho, se for possível retirar do aparelho, né? Eu não orientaria, tá? Depende da instituição que vocês trabalharem, que fazem separação de lixo. Aí vocês retiram aqui o aparelho, tá? Jogam a lâmina e descartam o que sobrou no lixo plástico, tá? Tem aparelhos que não são removíveis, então vocês vão jogar todo no descarpaque. Qual é a complicação, o problema de retirar essa região da lâmina? Vocês podem se contaminar, tá? Então, assim, por via das dúvidas, utilizem, né, de forma integral, descartem ele de forma integral, tá? Aí vocês vão ter que ver de acordo com o protocolo da instituição. Se a instituição permitir que retire e faça separação do lixo, eles têm que proporcionar uma técnica segura para que vocês não se contaminem durante a remoção da lâmina. Tudo bem? E no final de tudo isso, vocês vão realizar a anotação de enfermagem, tanto da retirada de ponto, quanto da sutura. Perdão, quanto da tricotomia, tá? Então, vocês vão realizar lá a anotação. O horário, falando da tricotomia, né? Realizado tricotomia em membro superior esquerdo, em membro inferior direito, tá? Em face, em genital. Então, no local que vocês realizaram a tricotomia, vocês vão anotar, tá? E assina e carimba. No caso da retirada de pontos, a mesma coisa. Vocês vão lá, realizado, retiradas de pontos, assina e carimba. Se houve alguma intercorrência, vocês vão anotar, tá? E sobre a tricotomia e retirada de pontos, é isso. Qualquer dúvida, vão me falando, tá? Eu quero ressaltar um pouquinho, só mais um assunto aqui. Como o último conteúdo revisado foi sobre a questão das lesões, de feridas, tipos de curativo, há uma comissão, tá, que existe no ambiente hospitalar, denominada Comissão de Feridas. Então, essa comissão ela visa o tratamento, a prevenção e o acompanhamento, tá, de feridas. Toda instituição hospitalar tem uma comissão. Essa comissão ela pode ser realizada por uma equipe de enfermagem, uma equipe médica também. Normalmente tem médico, enfermeiro e um técnico de enfermagem ou auxiliar, tá? Qual a missão dessa equipe? Para que ela foi criada? Foi elaborada para nortear, dar um norte para o tratamento das feridas, para o tipo de prevenção, né? Então, assim, existe um protocolo para cada tipo de lesão. Então, para não ficar nesse impasse, o que eu uso nessa ferida?
Será que o que eu uso na ferida, no que nós comentamos, né? Num grau 1, é a mesma loção que eu uso na ferida de grau 4, né? Será que eu posso passar, lavar com soro fisiológico todo tipo de ferida? Então, para não ficar esse impasse, né? Para ajudar no processo de cicatrização dessa ferida, na evolução positiva, essa equipe padronizou uma forma de avaliar, de tratar e de prevenir. Então, essa equipe é responsável pela elaboração da estratégia, por supervisionar, né, pela supervisão dos profissionais que trabalham naquele setor para ver se estão realizando corretamente, tá? É uma equipe que visa a prevenção, então eles elaboram vários tipos de treinamento, de técnicas que visam a prevenção de lesão. Muitos pacientes acabam internando sem lesão e saindo do hospital, né? Com 4, 5, 10 lesões por pressão. Então, isso pode e deve ser prevenido. Então, essa equipe elaborou uma forma de protocolar, tá? O que é um protocolo? Para esse tipo de ferida, sempre será esse protocolo X, tá? Então, normalmente, essa equipe vai até o paciente quando é solicitado, tá? Então, assim que vocês observarem qualquer tipo de lesão nova ou de alteração numa lesão já existente, né? Se tiverem com dúvidas sobre a técnica, prescrição do curativo correto, vocês vão solicitar uma avaliação dessa equipe, tá? Então a equipe vai até o setor, vai avaliar, tá? Para avaliar, eles vão precisar ver a lesão. Então eles vão avaliar. Pode ser que a enfermeira realize algum tipo de procedimento, tá? Ela vai orientar o funcionário como realizar, quais são os materiais utilizados, que devem ser utilizados no caso dessa lesão específica, tá? O porquê que deve ser utilizado. Existe uma prescrição da enfermagem que vai indicar o tipo de tratamento para essa lesão e deve ser seguido igualmente por todos os funcionários de todos os plantões, tá? Por isso que ela protocola, porque senão o plantão do dia faz um tipo de curativo, o plantão da noite faz outro tipo de curativo e não tem evolução para melhora. Então, esse protocolo exige para uniformizar essa assistência, para que ela fique de uma forma igual. Lembrando que a maioria das instituições já implantaram esse sistema na unidade de saúde. Pode ser que tenha uma instituição hospitalar que não tenha comissão de feridas? Sim, pode ser, tá? E se não tiver a comissão, o enfermeiro e o médico responsável pelo setor podem prescrever, tá? O interessante de ter essa equipe é que eles são especializados, treinados, tá? Sobre os materiais mais modernos, técnicas empregadas, né? Então, são conteúdos que eles aprendem fora da atividade curricular. Então, essa equipe ela é importante porque ela trabalha somente nisso. E o mais importante de tudo, né? Pela prevenção, visando a prevenção e o tratamento correto dessas lesões, é que vai prevenir infecção. Esse é um problema muito grave. Nossa, mas uma infecção de uma lesão vai causar o que para o paciente? Pode causar até a morte. Como, né? Lembrando que essa lesão, dependendo da extensão, né, do local, da extensão, do grau, se ela estiver infectada com um tipo de bactéria, X, né? Tem vários tipos de bactéria. Se ela estiver infectada, pode passar para a corrente sanguínea do paciente essa bactéria, tá? Em contato com os vasos sanguíneos, com o músculo, com o osso, então ela vai poder passar essa bactéria, a bactéria é absorvida, passa para a corrente sanguínea, tá? Causando uma infecção generalizada. Então, uma infecção em todo o corpo. Então, pensem que a partir do momento em que a bactéria entra em contato com o vaso sanguíneo, o sangue não passa por todos os órgãos, né? Pelo nosso corpo inteiro. O que vai acontecer? Vai contaminar todos os órgãos, tá? Toda a extensão corporal. E qual o grande problema disso? Evoluir para um choque séptico, tá? Que é
a diminuição do fluxo sanguíneo devido à quantidade de bactéria, tá, presente lá no sangue. E esse choque séptico vai levar a uma parada cardiorrespiratória, e a parada cardiorrespiratória pode levar à morte. Então, olha o que uma lesão não tratada pode causar. Então, é uma coisa super séria. E a comissão de feridas é responsável aí por essa fiscalização, tá? É bem interessante. Então, eles fornecem treinamento, tudo que tiver de material novo que pode ser utilizado, como deve ser utilizado, né? Como nós vimos nas últimas aulas, tem vários tipos de curativos, né? E temos que entender o porquê. Não é só fazer o curativo sem saber o porquê fazer daquela forma, né? Tem um motivo para eu poder realizar a troca de um curativo que pode ficar por 48 horas no paciente, né? Tem um motivo para isso. Tem um motivo em tipos de lesões. Não é interessante utilizar gás e sim rayon. Então, além de saber fazer, de orientar na técnica, essa equipe vai orientar sobre o porquê, qual a importância de usar aquele tipo de curativo em determinada ferida, em determinada lesão, tá? E outra coisa também importante é que, diminuindo o risco de infecção, né? Por conta dessas lesões, vai diminuir o uso e a prescrição de antibióticos, né? Que acabam deprimindo o sistema imunológico, que acabam sendo utilizados incorretamente, né? Ou que, de repente, um tratamento da lesão, como nós vimos, né? Nas últimas aulas, quando ele é eficaz, tem uma evolução boa local, não vai precisar realizar uma antibiótica terapia por via oral ou endovenosa no paciente. Olha só que legal. Então, por isso que essa comissão é importantíssima e tem um trabalho muito bacana. Qualquer dúvida também, vocês podem entrar nas pesquisas acadêmicas, pegarem alguns artigos sobre a comissão de feridas, tá? Quem trabalha já na área, procura conversar com o pessoal da comissão, entender um pouco do trabalho, né? Porque é muito importante. Parece que não é relevante, mas é de uma importância absurda, tá? Pessoal, qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela aula. Gratidão. Até a próxima.